Inesquecível advertência. Que te importa a ti? Segue-me tu, Jesus. João 21, versículo 22. Viste, sim, as desilusões com que te contamos. Perdão. Viste, sim, as desilusões com que não contávamos. Muitos daqueles mesmos amigos que nos exortavam a história certa e develaram-se. Meu Deus, nome complicado. Enovelaram-se. Deixa eu trocar o óculos. Meu Deus. Enovelaram-se nos cipoais da perturbação, como que petrificados na indiferença. Companheiros que supunhamos estandartes vivos nas trilhas da verdade, renderam-se a degeladas mentiras. Irmãos que nos prometeram fidelidade inquebrantável, deixaram-nos a sós na primeira dificuldade. Parentes que nos desviam proteção a respeito, bombardearam-se para os campos de sombra e vício, hostilizando-nos o ideal. E multiplicam-se tropeços para que a nossa caminhada se obstrua. Converteram-se estímulos em sarcasmos. Quem nos dava esperança, fornece negação. Vai o recado para a nossa família aí, tá vendo? Nossas famílias. Quem ontem nos ajudava, hoje nos desajuda. Mãos que nos atiravam flores de aplausos, fazem agora chover sobre nós as farpas da incompreensão. Sozinhos, sim. Muita vez encontramos-nos desse modo entre a expectativa e a solidão. Nosso primeiro impulso é o de reclamar naquilo que supomos nosso direito. Contudo, buscando a palavra do Evangelho, surpreendemos a inesquecível advertência do Senhor. Que te importa a ti? Segue-me tu. Emmanuel. Senhor Jesus, que a vida não vai fazer, eu faço. Derrame as suas bênçãos sobre nós nessas horas. Difunda em nossos sentidos a luz do teu imenso amor. Que a vossa paz esteja em nossos corações, possa nos envolver nessas horas e a todo instante. Que os bons espíritos possam amparar todos nós, aqui, ali e acolá. Pois sabemos que os derradeiros caminhos nós vamos encontrar sempre os calhaus, atirados por aqueles a quem nós, como diz a mensagem, ajudamos. E muitos deles até afastam-se. Que a paz possa envolvê-los, que possa brotar do nosso coração o melhor sentimento. A caminhada é individual. Como dizem, que Paulo deixou transcrito para nós. O caminho da cruz é loucura. Faz bem. Uma boa noite para todos. Né? Graças a Deus. Graças a Deus. Eu estava até fazendo a prece, só que meu microfone está fechando sozinho, não sei por quê. Ele aprendeu com o meu. Entendeu? Aprendeu com o meu. Boa noite, Liz. Pois é, tá fechando sozinho. Meu WhatsApp fechou sozinho, tá? O WhatsApp fechou sozinho. O livro dos Espíritos hoje. Faz a prece final, né? Tá. Fazer a final. Vou tentar manter o microfone aberto, porque eu não estou conseguindo abrir o WhatsApp, não. O Skype. Ué. Eu estou ouvindo, estou falando, mas não consigo ver nada. Agora abriu, mas o microfone fechou.
Porque às vezes não estava carregando 6. ainda. Estava carregando, não tinha Tá carregado longe ainda. daqui, peraí, deixa eu ficar longe do computador para não dizer que eu encostei nele. Vamos lá. Desculpa aí, Jorge. Eu estava até falando, mas quando você falou assim, Elisa não vai fazer, eu olhei, aí que eu vi que o microfone fechou de novo. Ai, hoje o estudo é o Livro dos Espíritos. Nós estamos na parte 2ª, no capítulo 9, da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Estamos na parte dos espíritos durante os combates, na pergunta 542. Vai falar alguma coisa? Posso ir, Fran? Não, pode ir, pode ir. Estando numa guerra, a justiça sempre de um dos dos lados. Bem, estando numa guerra, a justiça sempre de um dos lados. Como pode haver espíritos que tomem o partido dos que se batem por uma causa injusta? Bom, a justiça de um dos lados, digamos que um lado está com razão e o outro sem razão, tá? A justiça de um dos lados. E o lado, porque há espíritos que pegam justamente o lado sem razão, né? O lado injusto, o lado cruel, o lado malicioso, o lado astuto, né? Aí, o que é que a gente pode entender? A gente pode... Bom, nós comentamos na aula de segunda até, sobre essa questão que nós falamos de negativismo, energia negativa, renúncia, negar o Cristo. Foi essa conversa de segunda-feira, negar o Cristo. E quando a gente estamos no negando, nós já estamos praticando algo ruim. Mas se a gente for um pouquinho além e for também com vontade de ir para o lado ruim, o que é que nós estamos querendo? Nós não vamos querer a justiça, nós vamos querer o que é melhor para nós. É que às vezes é bem injusto. E até na mensagem que o Jorge deu, falou alguma coisa, não na palavra justiça, falou alguma coisa dos nossos direitos, Jorge, acho que falou na mensagem. A mensagem é essa que eu li hoje? É direito, não falo que às vezes a gente quer uma coisa e nós não sabemos se está correta. É direito? Eu não me liguei na palavra, agora que veio aqui na minha cabeça. Mas você falou aí na mensagem. Ele fala vezes... aqui, ó, de parentes que nos desviam, né, da Não é proteção e isso. respeito. Mais à frente. Que às vezes nós pedimos... Convertem estímulos em sarcasmo. Não, isso não. É mais na frente. Ele Boa noite, fala, Consuelo. Boa noite, Dona Lúcia. as pessoas que atiravam flores, seria isso? Boa noite, gente. Não. De aplausos, boa noite. Boa noite. Não. Fazem agora Então, chover. Tipo, tem alguma coisa aí na mensagem que fala tipo isso. Às vezes a gente pede, né? E acha que quem nos dá a certeza que nós estamos pedindo correto. É mais ou menos isso que fala nessa mensagem aí. Tem uma passagem aí, sim, né? A gente... Né? E nessa aí, nós estamos falando de guerra. Da guerra. Mas a guerra não existe só no campo de combate, não. Faz a Kardec aqui está falando sobre os espíritos durante os combates, ou seja, guerra mesmo, lá, o pau quebrando, tiro para um lado, tiro para o outro. Mas não vamos botar isso no nosso dia a dia. Vamos botar isso na nossa vida. Né? O que é que nós sabemos que é justo ou injusto? Quantas vezes nós já fomos injustos achando que estava sendo justo? Fizemos a coisa errada, chorando de pé junto mesmo, que a gente está correto. É a famosa história do macaquinho que quis salvar o peixinho. Quantas vezes nós já nos vimos nessa situação? Achar que está fazendo um bem e está fazendo um tremendo mal. Tá? Então, aí é um caso. A gente está querendo o bem e está fazendo o mal. Mas quando a gente toma partido mesmo para o mal, é aquela famosa pergunta 895 do Livro dos Espíritos, né? Qual o pior, dentro de todas as imperfeições, qual é a pior? Aí está lá o interesse pessoal. É isso? Nós que vamos entrar nisso aí. E as guerras, geralmente, para começar, a guerra
Qual é o motivo, os grandes motivos da guerra? Guerra é nossa inferioridade, é egoísmo, é orgulho ferido, ambição. Todos esses são os motivos de guerra. Mesmo aquele que está sendo atacado, tem alguma coisa ali. Porque as leis de Deus, elas funcionam, às vezes, de uma forma que a gente não compreende. Né? Às vezes, o justo, entre aspas, vamos botar aqui, né? De acordo com a pergunta, os justos estão sendo atacados. E o injusto ganha a guerra ainda. Aí já é um outro papo. Entra na compreensão das leis de Deus. Às vezes, aquele injusto que ganhou a guerra, havia necessidade do justo, né, até perder, entre aspas, a guerra, para que eles se recomponham, ele veja também os seus erros, e daqui a pouco, logicamente, a justiça sempre vence, o certo sempre vence, reverte o negócio. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa palavra justiça, para simplificar o negócio aqui. Porque nós não temos certeza, a nossa limitação, nós estamos muito limitados para saber o que é certo e o que é errado. O certo é não fazer guerra. Isso é o certo. Não querer a guerra. Evitar a guerra. Agora, aquilo que nós falamos na segunda-feira, tem muito a ver. A gente vê um programa, vê umas notícias, a gente já toma logo parte, a gente está tomando parte da guerra. É a mesma coisa. Nós estamos participando da guerra do dia a dia de hoje, que não deixa, que é um combate. Tá dando para me entender o que eu estou falando, gente? Eu estou entendendo. Quer falar alguma coisa, João? Eu gostaria. Tem no Evangelho aqui também algo ligado, né, a esses combates. Eu abri a mensagem aqui e deixei virada. Eu falei assim, se porventura ninguém for fazer a prece, eu ler, para ler, normalmente eu abri ao acaso. Eu vou ler, posso ler novamente? E vem de encontro, porque isso aqui está falando de guerras ali. Mas aqui o que Jesus chama a atenção, né, e o Paulo, né, repetindo, nos chama a atenção dos problemas, até dentro de casa, no trabalho, ou na comunidade onde nós residimos. Diz assim, ó, inesquecível advertência, Emmanuel, diz, ó, que te importa a ti? Né? Segue-me tu, Jesus. Aí isso, João foi até quem anotou 21, 22. Ó, viste sim as desilusões com que não contávamos. Muitos daqueles mesmos amigos que nos exortavam à estrada certa enovelaram-se nos cipoais da perturbação, como que petrificados na indiferença. Começa aí já a engendrar, né, nessas questões, é que a gente está conversando. Ó. Companheiros que supunhamos estandartes, vivos na trilha da verdade, renderam-se às desveladas mentiras. Talvez seja aqui que você quis comentar aí. Ó. Falar, né? Irmãos nossos que a gente vê com bons olhos, que está na boa, e de repente deixa a gente na podre. São esses detalhes. Ó, irmãos que nos prometeram fidelidade inquebrantável, deixaram-nos a sós na primeira dificuldade. O bicho pegou, ó, mete o pé, exatamente. Parentes que nos deviam proteção e respeito, bandearam-se para campos de sombras e vícios, hostilizando-nos o ideal. E a gratidão, onde fica? Está aqui, ó. Às vezes você é aquela criatura, ó, que faz por onde rala, e vocês me perdoem aí, eu estou aqui lendo de novo, porque essa mensagem é realmente riquíssima. Multiplicam-se tropeços para que a nossa caminhada se obstrua. Né? Converteram-se estímulos em sarcasmos. Quem nos dava esperança fornece negação. Não é isso que está ligado à questão que essa guerra de palavras, de mal-estar, e vai ganhando partido, outras coisas. Eu vou ler agora direto, para não tomar tempo. Quem ontem nos ajudava, hoje nos desajuda. Mãos que nos atiravam flores de aplausos, fazem agora chover sobre nós as farpas da incompreensão. Eu estou lembrando aqui o Emmanuel, 50 anos depois, como escravo na história. Tá? Enfim, sozinhos sim,
Muitas vezes encontramos-nos desse modo entre a expectativa e a solidão. Nosso primeiro impulso é o que reclama naquilo que supomos nosso direito. Contudo, Aí, foi isso, né? nosso, O é nosso isso. direito. É aquilo que nós supomos que é o nosso direito. E nem sempre é, isso que eu estou falando. Eu quis falar. Contudo, buscando a palavra do Evangelho, surpreendemos a inesquecível advertência do Senhor. O que te importa a ti? Segue-me tu. Então ele disse, ó, é contigo, vem. Aí é cada um, né? Aí é cada um que tem um arbítrio de opção, escolha. O que te importa a ti? O que é que me importa? Ele faz o convite, segue-me tudo. Exato. Se não se importa, se a gente não se importa conosco mesmo, né? Nós mesmos com nós, não sigamos, né? É. Alguém mais quer comentar alguma coisa aí? Então, a gente comentou, falando sobre essa questão do direito, que a gente acha que tem, né? Da justiça que não tem. Aqui está falando que a espírito toma o partido, né? Dos que se batem por uma causa injusta. Infelizmente, existe muitos irmãos nossos que ainda, né, tem um coração ainda muito, né, duro, que gosta de ver, né, a discórdia, gosta de ver a bagunça, se sentem bem com isso, né? Se sentem bem com isso. E entra na segunda parte aí, que é uma pergunta um pouco mais da frente, mas vamos falar sobre isso, que entra também a questão obsessiva aí também. Obsessiva. Me perdoe, Fran, deixa eu alimentar a ideia. Está rolando na rede social, porque muitas pessoas estão recebendo isso aí, né? Esse problema aí, jogo é jogo. Mostra a nossa pequenez, como nós somos pequenos, e como muitos de nós alimentamos ainda esse pensamento. O problema do presidente do Flamengo lá num shopping aí, eu ouvi hoje na Rádio Rio de Janeiro e recebi aqui no Zap. Tem muitas pessoas recebendo isso. Pessoal xingando, discutindo, brigando. Os jogadores estão nem aí, estão milionários, estão ricos, ganhando seu salário. E as pessoas se esgoelando e arrastando muita gente. Interessa a quem? É o que você acabou de falar aí, o processo obsessivo. É a sombra. É isso. Se a gente for olhar um caso particular desse, por exemplo, quero o quê? Derrubar alguém, derrubar o time, derrubar aqui. Está bem, não é o meu time, mas vamos falar que financeiramente bem, hoje, né, é uma potência. E é isso aí. Né? Há espíritos que se sentem bem com isso aí, em ver o outro cair, em ver a queda do outro. E isso não depende de tamanho, não. Depende de tamanho, não. Tá vendo? Às vezes a pessoa não tem essas forças, esse poder, mas né, a pessoa que age de uma certa forma equilibrada, age legal, vem espíritos querendo também, infelizmente, derrubar. E como existe nesses irmãozinhos que ainda estão com o coração muito enrijecido, né? Conforme falam os espíritos, não é endurecidos, não, enrijecidos, né? São utilizados. São utilizados. E nós vivemos hoje essa dualidade de bem e de mal, com a transição. Nós já falamos isso aqui 500 vezes, com a transição, o mal aparentemente tomou muita força. Por quê? Foi dado a essa rapaziada, essa turma aí, tá? Eu vou falar rapaziada, mas homens, mulheres, né? Reencarnarem aqui para terem mais uma oportunidade, para depois falar, poxa, eu não tive oportunidade, né? Eu fui parcialmente transferido para outro planeta, etc. Então, o Emmanuel fala, os porões do umbral estão vazios. Está todo mundo aí. E há muita gente ainda que não quer o bem. Não quer e se sente, se sente à vontade no mal. Mesmo sabendo que o mal é passageiro. Uma hora vai acabar. A gente vê o Libertação, nosso futuro estudo, né? O Gregório. Né? Só vou falar só isso. O Gregório, uma hora, enjoou. Ele cansou.
onde a Matilde, a mãe dele, um espírito superior, ela está lá de cima de olho nele. Quando ela sentiu, ela não podia ir lá. O que ela fez? Pediu o Gúbio que organizasse a expedição e foi lá. Resolveu o problema. Então, o mal tem data certa, vai acabar. Vai parar uma hora. O próprio planeta. Essa onda de maldade que está no planeta hoje, não vai ser amanhã ou depois. Vai vir uma primeira etapa que vai dar uma freada nela. Vai ficar alguns espíritos ainda. Vai. Mas bem menos o clima vai ficar mais ameno. O clima que eu falo assim, o clima que eu falo assim, as vibrações, né? As vibrações vão ficar mais amenas. Vai ficar melhor de se viver. Digamos assim, mas não vai ser ainda, mas já vai melhorar muito nessas primeiras, né, mudanças que vão haver aí. Depois, alguns anos depois, né, talvez um milênio depois, e aí sim, tem uma mudança mais definitiva. Mesmo muitos que vão ficar aqui não vão ficar para essa segunda etapa. Então, a guerra é dessa etapa aqui nossa. Ela faz, e essas guerras que nós estamos vendo aí, aparentemente, né, mas a gente vê que elas já não são não há aquele ímpeto que havia antes. Há uma preocupação, que vai haver uma terceira guerra mundial, lógico que há preocupação, mas os próprios pessoal que está lá em guerra, a gente não sente aquela firmeza. Um fala uma coisa, outro fala outra, mas a gente está vendo que o negócio ficou ali meio... Daqui a pouco isso esfria também. Vai acabar. Não vão acabar com o planeta, como muita gente pensa. Vão acabar a guerra. Esses espíritos aí daqui a pouco estão desencarnando. Porque se for essa, por exemplo, armas atômicas, desculpa colocar, o que vai jogar, ele sabe que vai ser afetado pela radiação. Então, eles ficam, né, nessa... Aí, aquela picuinha, né, para vender, mais para vender. Cai nessa, né, bobo. Desculpa aí só um comentário assim, rapidamente. A gente pode fazer até um cálculo quimérico aqui do nosso tempo. Porque o pessoal que está no poder, seja em qualquer situação, esses que estão aí, em média eles têm 60. Vamos colocar então, como a perspectiva de vida aumentou bastante, vamos colocar mais 30, chega a 90. Então, 2023 com mais 30, 53. Bom, naturalmente, porque quando a gente lê no Obras Póstumas, Regeneração da Humanidade, o Kardec disse que seria, né, a modificar, como é que é? É mudança, espíritos novos, vai ocupar o lugar desses aí. Mas aí alguém pode falar assim, mas tem os mais novos que estão contaminados com isso e aquilo. Não tem problema. Qual é o problema? É o que você acabou de comentar. Vai diminuir o ímpeto, porque o interesse daqueles outros, que seria econômico, talvez não tenha o talento, muito embora. Mal, mas tinha inteligência e sabia utilizar esse talento. Mas o outro que vai ocupar não sabe. Aí começa a perder força. Mas, digamos que tenha 30, 35 anos, com mais 40, né, 75, 80, 90. E aí? Um século, por o alto não é nada, mas para nós é muito. E aí? Como é que fica? Vai haver mudança natural. Sem falar mais nada. Eu que estou fazendo esse comentário pessoal, meu, que eu falei, do cálculo quimérico. Na Gênesis, Kardec faz essa colocação no capítulo 18, a nova geração, que é um quartel, dá um exemplo, um quartel com 100 pessoas, né? E tem ali 10 muito, entendeu? Aí o que acontece? O alto comando transfere esses 10 para outro lugar e coloca 10 bons no lugar desses 10 maus que saíram. E como Kardec só falta, os espíritos só faltam falar isso, gente. A maioria de nós, a Maria vai com as outras. E depois de feito 2 ou 3 trocas dessas, chegando espíritos e posição dos maus, a grande maioria parte para o bem. Parte para o bem. Porque são espíritos que às vezes não pensaram, não raciocinaram, não acordaram, aí vão despertar e vão acompanhar o bem.
Ou seja, vai ser o Maria vai para os outros por bem. E o negócio vai ficar bom. É assim que ele explica. A nova geração, no capítulo 18 do livro da Gênesis. Essa troca vai haver, vai sair os maus, vai entrar novos espíritos de outros planos, né, que seja daqui da Terra mesmo, mas planos maiores ou de outros planetas vão vir nos ajudar. E nós vamos aprender a viver. Porque o planeta hoje, dentro desses vários sistemas que existem aí, nós já vimos que todos os sistemas estão furados. Todos. Qualquer um sistema nosso está furado. Os nossos sistemas sempre se concentram em meia dúzia. É o poder. Em meia dúzia, os mais astutos, os mais espertos, os mais intelectualmente, que não vou nem falar inteligentes, falar intelectualmente dotados, conseguem fazer esse domínio. E acontece que a grande massa, mesmo a grande maioria, está aí, né? E, logicamente, deve chegar uma turma para nos ensinar a, digamos, repartir o pão. Não é que não vá haver essa hierarquia, sempre vai haver. O nosso lar não tem hierarquia, só que a hierarquia lá é moral. É o que nós estamos precisando aqui. Vai chegar essa época, às vezes, que, em vez de guerrear, nós vamos procurar o outro para brincar. Tem alguma coisa errada entre nós dois. Vamos ver o que é que a gente pode... Vamos consertar isso. É o nosso futuro. Mas, no momento, nós estamos nisso aqui. Há muita turma aí reencarnada, né, que gosta do mal. E está sendo dirigida por forças trevosas para o mal. Para fazer essa bagunça que está aí falando. Na época de Kardec não havia tanta bagunça, igual está vendo agora. Vê que a Segunda Guerra Mundial foi 80 anos após, não, 70 anos após, né, o desencarne de Kardec, né? Kardec desencarna em 1869, a guerra começou em teve a primeira antes, 1918, né? Quer dizer, mas mesmo assim foram 50 anos quase, né? Para a gente é um tempo longo, para os espíritos não. Então, a tendência é essa aí. Ainda há uma turminha aí que quer isso aí, se compraz, gosta disso, mas está ficando curto e pequeno o espaço para eles. Tá? Alguém mais quer comentar? Jorge, quer falar? Não. Porque essa questão aí, né? Se for falar do Evangelho, eu acho que é o capítulo número 4, se eu não me engano, muitos desses, né, que estão, que lá os Espíritos dizem, como nós, fomos expulsos de planetas que estavam em regeneração. Nós estamos numa pré-regeneração, enquanto estão sendo exilados nesse período. É a mesma coisa. Bem, é isso que eu tenho só que falar. Beleza, Consuelo, Dona Lourdes. Isso, ninguém fala nada. Está todo mundo em paz, isso que é bom. Então, vamos lá, Elisa? Vamos ver a pergunta e a resposta agora. Pergunta 542 do Livro dos Espíritos. Estando numa guerra, a justiça sempre de um dos lados. Como pode haver espíritos que tomem o partido dos que se batem por uma causa injusta? Bem sabeis haver espíritos que só se comprazem na discórdia e na destruição. Para esses, a guerra é a guerra. A justiça da causa pouco os preocupa. E na história da humanidade, nós vamos ver uma coisa interessante, né? Que aquela antigamente havia, ainda existe hoje ainda. Eu pensei que isso tivesse acabado, mas eu vi isso, existe ainda hoje. Exército de mercenários. Quem são esses exércitos de mercenários? Aqueles que querem tirar algum fruto, né, de um conflito qualquer. Quem pagar mais, eles vão... Olha só, para eles a guerra é guerra. Eles se sentem bem, porque não é possível que a pessoa vai dar tiro no outro, arriscar levar um tiro também, né?
se não gostar. Não é só o dinheiro. É o que estão falando aqui. Para esses, a guerra é guerra. Nós vimos agora lá na Rússia, né? Eu não queria entrar nesse assunto, não. Mas... Não, mas é do tema aqui, do assunto. Sim. Não, mas eu não queria. Porque se a gente for, quer dizer, vai demandar. Se você não viu o que aconteceu na Síria, lá, ligado, foi esse grupo que eles dão o nome de Wagner. Né? Lá, apoiado por lá. Bem, se foi ou não foi, não sei. Então é os grupos de mercenários. Então, o que nós falamos? A questão não é financeira? O que faleceu lá, de que forma, né? Foi acidente aéreo, não sei como, não veio, não pode prejudicar ninguém. Mas ele é empresário ligado à fábrica de armas. Era, no caso, né? Bem, então, esses grupos aí, que nós chamamos de mercenários, né, também a tendência qual é? Acabar. Eles não vão ter mais espaço aqui no planeta. Eles não vão ter como continuar aqui no planeta. Por enquanto, eles estão conseguindo, porque veja bem, o próprio sistema, a própria humanidade ainda, de uma certa forma, consciente ou inconscientemente, se compraz nisso. Que a humanidade, quando começar a orar, a pedir o fim desses conflitos, realmente com o coração, isso vai diminuir. Mandar vibrações do bem para cima disso aí, tá? Vai diminuir muito. É necessário. Então, acho que a gente tem que, de vez em quando, botar nas nossas peças, ou sempre, né? O fim desses conflitos, qualquer que seja o lugar. Pedir o fim desses conflitos, jogar energia boa em cima, vibrações boas em cima. E há muitos espíritos esse tipo que nós comentamos aqui. Isso é um estudo, a gente tem que falar, os mercenários. Para eles, guerra é guerra, eles querem estar lá participando. Há a questão financeira, sim, mas há a questão também de, né, os grandes, né, os heróis, né, para eles, né, corajosos. Né? Oi? Sou eu. Só que... É uma questão também de afinidade, né? Eles lutam. E eu acho assim, essa afinidade é dos dois lados. Tanto do material quanto do espiritual. Tem dos dois lados, né? Essa afinidade de gostar daquilo dali que está fazendo. Inclusive, por isso que tem os crimes de guerra, porque tem aqueles que também se comprazem com a maldade. Não é só a guerra, ele não está guerreando só. Ele não respeita o civil, que não tem nada a ver, que não é soldado, não é inimigo dele. Ele não respeita o civil nem nada. Ele se compraz com a guerra, com a maldade, com que ele vai lucrar ou não. Exatamente. Olha, no Império Romano nós vimos eles também contratarem mercenários. Então, há essa turma de espíritos que se sentem bem ainda, se tonizam com isso, vibram com isso. E nós, de uma certa forma, sempre a gente tem que botar isso para dentro. A doutrina espírita, o ensino dos espíritos é para cada um de nós. Não é lá para fora, não. Lá fora é digamos, um geral que a gente tem que ver, mas tem que ver aonde a gente se encaixa aí. E se não estiver bem encaixado, vamos lutar contra isso. Vamos fazer, sim, uma guerra interior. Que a gente não pode mais, né, infelizmente, né, sentir alguma coisa em relação às guerras, pensamento de tomar partido, de querer até, de uma certa forma, participar da guerra. Porque a partir que o pensamento entra lá a favor de A ou B, nós estamos participando. E nós estamos participando por quê? Porque a gente ainda se compraz com isso. Temos que ser imparciais mesmo. Lutar, isso é uma guerra contra nós mesmos. Né? Para a gente sair dessa turma aqui, para esses a guerra é guerra. A gente tem que sair dessa turma. A gente não está com a arma na mão, mas está com o pensamento ligado.
Fala, João. Eu ouvi um comentário assim: Jesus quer, mas se nós não dermos o fermento, tá, vai ser no tempo, né, de Deus que essa dificuldade, né, vai aos pouquinhos sendo diluída. Porque tem um tempo, tem uma época, isso vai realmente acontecer. Mas falou da prece agora nesse momento. Eu só lembrei do livro Entre a Terra e o Céu, quando a garota a Evelina fez a prece, chamada prece refratária. Uma garota só, né, que chegou lá na colônia. Então, foi com muito sentimento. Ela foi avaliar, levou 2, se eu não me engano, se eu estiver errado, me corrija aí, me ajuda. 2 anos para que houvesse a resposta. Tá? Isso está lá, anotado lá. Pois é. Então, a gente escuta paz no mundo, prece para o mundo, mas será que a gente está fazendo realmente de coração para que as nossas preces saírem como comentam os expositores, como Divalda, ou Dutra, ou Arthur Valadares? Será que as nossas preces estão saindo na vertical? Ou será que só fica na horizontal? Se dermos vamos usar a palavra fermento, né, o povo está querendo. Vamos lá. E o socorro vem. Antes da tal, né, porque nós é que fazemos a diferença, depende de nós. Eu não falo mais nada, só isso. É isso mesmo. Depende de nós. Tem até uma música que fala isso, né? Bom, alguém mais quer comentar? Pergunta, resposta 542? Tudo certo? Ninguém fala nada? Só eu, Jorge. Então vamos para 543, né? Pergunta 543 do Livro dos Espíritos. Podem alguns espíritos influenciar o general na concepção de seus planos de campanha? E aí? Pergunta 459, se lembra, Elisa? Influem os espíritos nos pensamentos? Influem espíritos em nossos pensamentos? A resposta: muito mais do que supões, né? Praticamente eles que vos... Tem uma palavra que eles usam lá, né? De ordinário, são os que vos dirigem. De ordinário são os que vos dirigem. O general vai fugir dessa regra? Porque ele é general. Esse general, como é o coração dele? E se ele for bom também, maus espíritos não podem se aproveitar de alguma brecha que ele deixar? Olha a posição difícil do general. Porque assim como aos bons para auxiliá-lo, se ele for também bom, mas há aqueles que querem também derrubá-lo. Há os interesses do mundo dos desencarnados também nessa guerra que há aqui no mundo dos encarnados. Porque, né, nós vivemos, devemos usar a palavra, numa simbiose, um com o outro. Vivemos super ligados uns aos outros. Encarnados e desencarnados. Então, porque o cara tem patente, os espíritos, né? Não é bem assim, né? Então, alguns espíritos podem influenciar. O que é que vocês acham? Quem lê a resposta? Consuelo, me responde, Consuelo. O que é que você acha? O espírito pode sempre influenciar a gente, tanto bom quanto mal, né? Entende? A nossa vibração muda o tempo todo. Tem uma história do Chico Anísio, da mulher que ele ia passando com pressa, e a mulher: Chico, quero falar contigo. Chico Anísio não, Chico, né? Chico Xavier. Chico Xavier, ó, o Chico Anísio acabou. Acho que eu vi muito professor Raimundo aí na época, claro. Então, Chico Xavier ia passando, e Chico, quero muito falar contigo. E o Chico, depois, mais tarde, eu estou com pressa.
O Emmanuel não fala para ele. Espera aí, ela quer falar contigo, ela precisa falar contigo, volta lá. Ele volta, né? O Chico Xavier. Ele estava com dor na angina, muita dor naquele dia. Conversa com a mulher, a dúvida da mulher era sobre um remédio homeopático que tinham receitado a ela e o Chico psicografou. O Chico explica a ela, tira a dúvida dela e vai embora. Ah, tchau, tchau, vai com Deus. Aí lá longe, Chico, vai com Deus, que Deus te abençoe. E o Emmanuel falou, olha as vibrações que estão saindo do coração dela, da boca dela. E aquilo aliviou a dor da angina do Chico. Então vamos lá. Se o Chico continuasse na caminhada dele, o Emmanuel aconselhou ele a voltar, será que a dorzinha ia passar? Será que algum espírito, olha lá, está dando muita bola não, vamos ver se ele não dá mais uma deixa para a gente aí, né? Se o próprio Chico, que a gente está colocando uma situação aqui do Chico, né? Era tentado. O Divaldo, quantas vezes o Divaldo já foi tentado? Andar lá. Ele conta que às vezes estava psicografando lá na Mansão do Caminho, com toda aquela proteção, e ficavam espíritos lá fora, fazendo altas algazarras, barulho, para o Divaldo não conseguir se concentrar. Ele conta isso aí. E apesar de ser alegórico isso, também na própria Bíblia, Jesus foi para o deserto para ser tentado pelo diabo. É como nós já falamos que o deserto, tá, é um lugar de solidão, que pode significar bom ou mau local, né? Às vezes a gente precisa do deserto para colocar a nossa vida em dia, né? Às vezes a gente se coloca no deserto, que é diferente, coloca no lugar, né? Nesse deserto é algourento, né? Cheio de coisas não boas e tal. Os espíritos podem aparecer para nos tentar. Então, como o general é um espírito que qualquer um de nós, ele está de boa com os espíritos. Mas na hora que ele abre a brecha, maus espíritos. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Então vamos lá, Elisa. Vamos lá, pergunta 453. Podem alguns espíritos influenciar o general na concepção de seus planos de campanha? Sem dúvida alguma, podem influenciá-lo nesse sentido, como com relação a todas as concepções. Se a gente for olhar as histórias de guerra que existem, aqueles estrategistas, por exemplo, o Rommel, né, foi um grande estrategista, né, era alemão, a raposa do deserto, né? O Rommel uma vez se viu numa situação lá na África que ele não sabia como ele fazer para segurar, olha só, o inimigo enquanto não chegava reforço. E de repente veio a ideia do Rommel. Ligue todos os poucos tanques que você tem e bote eles para ficar rodando lá ao redor lá de uma cidadezinha lá, fazendo o maior barulho possível, algazarra. E o Rommel fez isso durante a noite toda. O pessoal que estava lá que ia atacar não ficou com medo. Pô, falar que o homem só tinha 10 tanques, parece que tem 2.000, né? Então, será que isso não foi uma inspiração de um espírito que queria segurar naquele momento? E nós já vimos na pergunta anterior, na 542, né? Que tem espíritos que tomam partido, seja a causa justa ou não. Não estamos falando sobre a causa justa ou não, estamos falando da inspiração. E o Rommel conseguiu segurar aquilo lá até chegar reforços, né? E outras estratégias que ele usou. Então tá aí a resposta, né? Pode influenciá-lo, aparentemente para o bem, como para o mal. Não é isso? Alguém mais quer comentar alguma coisa da 543? Eu gostaria de falar do Napoleão lá, na Batalha de Waterloo, se eu não me engano, ali, naquela região ali. Ele perdendo por não escutar os estrategistas, ele passou por cima. Lamento, né? Nem Se como deu mal. também. Né? O outro também, da Guerra de 45, também, da mesma forma. O Napoleão foi para lá também, para aquela região gelada lá também, né?
por não escutar, disseram que não, foi, né, lá para a União Soviética e teve problemas. O Hitler também não escutou. Esse mesmo aí, que também tentou até eliminar o Hitler, né, o Rommel, não escutou, porque é um grande estrategista. Porque normalmente esses líderes, assim, desculpa usar a palavra líder, eles vêm com o cérebro apropriado, né, preparado para conduzir os destinos. Ou vai desviar ou não vai, isso aí é o arbítrio, né? A gente aporta aqui na Terra e muitos de nós fazemos muita besteira com o comando na mão. E acabou, né? Perdeu lá a guerra lá. E o Churchill, né, conseguiu lá junto com os ingleses, com os americanos, e veio lá o pessoal também lá da região gelada, junto lá, e conseguiram oprimir e prendê-los. Bem, só isso. Até a questão também da bomba atômica, né? Bomba atômica, quem seria o primeiro criador dela seria, né, os nazistas, os alemães. Mas, né, o plano, né, vazou, os americanos conseguiram chegar antes que eles à bomba atômica. E foi a bomba atômica que acabou com a guerra, realmente, né? Ela que acabou, infelizmente, muita gente morreu nisso, mas os planos lá de cima a gente não sabe quais são, mas ali acabou o poder dos nazistas, né? Acabou o poder deles, né? Então é isso aí, né? É uma coisa, só sabe, isso daí era segredo de Estado, né? Eu não sei se é verdade isso que eu vou falar. E nem os pilotos dos aviões, alguém sabia o que seria. Quando jogou, que eles viram o cogumelo, e o que aconteceu depois. Eu vi uma história, o próprio piloto falou, poxa, eu fiz uma coisa que eu não sabia, porque eu tinha autonomia para não fazer. Outro iria substituí-lo, também sem saber o que seria. São coisas, né? Infelizmente, agora a gente sempre vê a guerra só como coisa muito ruim, mas dentro da nossa inferioridade, a guerra também é um modo, um meio É um mal necessário. de a gente evoluir. Porque o que fica, né, os inventos, as criações que ficam da guerra, que depois são utilizadas no nosso dia a dia, são boas. Há muita coisa boa que, infelizmente, começou num campo de guerra. Falamos de bomba atômica, mas o próprio uso da energia nuclear, que hoje é usado aí à torta direito para a gente, né, nós, né, com a tomografia, ressonância, isso e aquilo, um monte de exames aí, não, são exames realmente que partiram de lá, da Segunda Guerra Mundial, da guerra espacial, na Guerra Fria, né, viagem espacial, né, o homem à lua, etc. Chegou até nós muita coisa aí, né, comunicação, meio de comunicação, computador. Tá? Tem um filme aí que tem, eu esqueci o nome do filme, eu não me lembro, sei que era, a NASA precisava contratar pessoas capacitadas, porque o computador era lento. Contrataram 3 senhoras, inclusive negras, né, e foram lá e arrebentaram, mas havia muito racismo dentro da NASA, né, eu não me lembro que é o ator, que era o principal, que era o chefão lá da NASA, né, ele, primeira coisa que ele fez foi acabar com o Kevin negócio de Costa. banheiro Kevin Costa. Desde a primeira coisa que ele fez foi acabar com o negócio de banheiro de negro e de branco, né? Porque ela tinha que andar a NASA inteira, partes mais partes, para chegar ao banheiro, né? Atrasava, né? O conselheiro falou, isso emocionou e saiu. Com a internet dela. Então, né, naquela época, a gente vai ver como a tecnologia cresceu e, infelizmente, a guerra, né, traz isso para a gente, traz essa evolução. A primeiramente pelo lado ruim, né? Depois o negócio pelo lado bom. Alguém mais quer comentar? Essa evolução, Silvio, inclusive, veio também para ajudar a quebra do tabu do racismo, porque eram 3 mulheres negras inteligentíssimas que conseguiram, uma delas conseguiu montar um computador numa madrugada, fazer ele funcionar, aqueles que eram enormes de parede, né?
Eram aqueles enormes. E cujos Você deve dar técnicos da armário velho que tinha no quarto do própria computador, parecia um armário velho. É, isso aí. os técnicos da própria empresa conseguiram fazer. E ela O filme, conseguiu. não sei o que de uma estrela, não é isso o nome do filme? Tem a palavra estrela no nome do filme, então não me lembro o nome. É isso aí, né? Ah, Deixa eu daí, ouvir. velho, né? Oi? Bom, vamos lá, Elisa. Deixa eu ouvir. Oi? Tá falhando muito, Ana Lourdes. Acho que é Estrelas que Brilham, não é não? É isso mesmo. Eu não me lembro. Filme bom, quem É quiser isso. ver, tá na internet. Tá? Muito interessante o filme, tá? E mostra a nossa evolução. Ali, esse filme aí aconteceu por causa das viagens espaciais, né? Que é a famosa Guerra Fria. E nessa busca por tecnologia, né, como nós evoluímos. Então, é o nosso assunto aqui. A guerra tem seus, infelizmente, tem suas finalidades também na questão da evolução do planeta. Oi? A Lourdes Pereira falou que é isso mesmo, é esse filme. Eu estou lembrando aqui que eu acho que eles estavam com problema de, por exemplo, de seguir determinados caminhos, né, por causa das guerras chamadas Guerra das Estrelas, com uma negra americana, onde surgiu o GPS, né, devido aos problemas, né, lá. Porque só tudo que tem contra o racismo alto já joga mesmo o pessoal negro lá com a cabeça, mergulha lá, vai lá e dá um show de bola para os caras lá. Vamos dizer assim, uma linguagem bem rasteira. Então ela conseguiu. Então hoje é um avanço, não foi através da guerra, tá vendo? O GPS. Se tem alguma coisa equivocada aí no meio, não é por aí. É o GPS, mas é o homem, né? Usando mal. Não sabe usar. Bom, vamos agora para 544, ainda dá tempo. Vamos lá. 544. Poderiam maus espíritos suscitar-lhe planos errôneos com o fim de levá-lo à derrota? Então vamos conversar. Tem uma história que o Antônio Carlos contava lá no Maria Vaz. Eu acho que o cara se chamava Jorge, não é isso, Jorge? E o cara recebia espíritos alemães, é isso? Era o Jorge. Você pode contar para a gente essa história, que eu sei mais ou menos, o Antônio Carlos sempre contava lá. Né? Assim, o Jorge ele é um médico assim, um pouquinho indisciplinado, né? Ele não se ajudava também. Mas as entidades, quase todas elas, né, o envolvia, o idioma era natural da pátria, porque ele foi alemão, acho que foi um tenente, alguma coisa assim. Ele foi não assim de alta hierarquia. Foi? Alguma coisa. Ele não era de alta hierarquia, mas alguns conta que o filho da dona Anaís também era ligado, esse já era hierarquizado. E ele tinha um problema, o filho Eduardo, que era o pai, e a dona Anaís, né, a mãe. Esqueço o nome do rapaz, ele não era médium, mas contam que o pessoal ali na rua do Bé, né, esperando os soldados alemães enfileirados com armas em punho. Isso por vidência lá da Maria Vaz. Não posso falar, porque eu não. Tá? Mas ficava esperando na porta da casa deles, que eram, né, casas antigas, esperando esse general,
né, um general alemão, general, esse era arquizado, ele era arquizado, estava encarnado, tá? Ordem dele para poder atacar. Mas isso lá por visão lá dos médios. Mas esse Jorge aí, se ele trabalhasse direitinho, mas acabou, enfim, eu não sei o que levou, né? Esse rapaz se desenvolveu a tarefa, continuar trabalhando ou não. Ele era mais novo do que eu estou com 71, ele deve estar com 60 e alguma coisa. É que o Antônio Carlos falou que ele, né, também foi responsável, num erro dele lá de cálculo, lá, levou uma boa parte do pelotão que ele era chefe, né, não sei qual era o cargo dele, levou à morte, né? Disse que foi feio o negócio. Aí ele foi, e eles não ficavam juntos. Alguns já tinham perdoado, outros não, né? E é mais ou menos isso aí, né? Ele alegava lá, o Antônio Castro conta, né? Que ele tinha vacilado, para dar uma vacilada, ou seja, quando é que a gente vacila? Quando a gente é mal, né, inspirado, né, inspiração. E ele ficou como resultado de uma boa parte desse grupo aí. Está dando eco, algum telefone aí que está, algum zap aí que está aberto, está dando eco. Dizem, dizem que ali em Monte Castelo, na Itália, lá em cima, os alemães lá em cima, erro de estratégia. Eu acho que os americanos tinham dito, não vai. Eu não sei o nome do general aí brasileiro. Foi, e o pessoal de cima lá fez a limpa. Aí os navais, isso aí os navais, Machado e companhia, né, que era só nordestino, não foram com arma, só com facão. Acabou. Foram arrastando, foram lá em cima. Tiraram os caras de lá. Os fuzileiros navais brasileiros. Mas os navais não é lembrado, né? A lembrada é só o tal general. Mas não fala, né, do equívoco dele, né? Inspirado, vaidade. Essas coisas, né? Exatamente. E a resposta aqui está dando eco tremendo. Está dando muito eco. Tá? Oi. Oi. Outra live. Oi. Eu vou precisar sair, que eu tenho que vou entrar em Tudo outra. bem. Tá jóia, dona Luz. Vai com Deus. Está tranquilo. Obrigado aí pela presença. Tá? Eu vou precisar sair. Tá jóia, eu já ouvi, já ouvi. Tá tudo bem. Difícil aqui o meu. Ah, meu Deus do céu. Viva a voz desativado, está desativado. Eu quero falar, não consigo. Não, Mas a senhora está falando, a gente está ouvindo. O senhor está conseguindo me ouvir? Estou ouvindo. Está conseguindo me ouvir, o senhor? Eu Todo acho mundo que tá ouvindo. Ouviu sim, tá? Desejo uma boa noite para todo mundo. Boa noite. Boa noite. Boa noite, dona. Faz um sinal assim para mim. Faz um sinal assim para mim, se o senhor consegue. Ah, obrigado. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Bom, Elisa. Alô? Elisa? Pergunta Tá me ouvindo, 544. Hein? Poderiam maus espíritos suscitar-lhe planos errôneos com o fim de levá-la à derrota? Resposta. Não. Podem, mas não tem nele o livre-arbítrio? Se não tiver critério bastante para distinguir uma ideia falsa, sofrerá as consequências e melhor faria se obedecesse em vez de comandar. Olha aí, gente, a responsabilidade de qualquer pessoa que está no comando. Né? Essa é a grande responsabilidade. Porque tem que ter, é o que a gente sempre fala, para mandar, tem que ter capacitado, tem que ter condições, estar preparado. Às vezes a gente pensa, pô, se eu estivesse na posição do fulano, eu faria assim. E não é bem assim. Porque a decisão, às vezes, tem que ser tomada em milésimos de segundo, na velocidade do pensamento. E o que os espíritos estão falando é isso aqui. O general, ou seja, o comandante, pode
ser inspirado, tá, pelos maus espíritos a tomar decisão errada? Claro que pode. Com certeza, qualquer um de nós pode, eles também. Né? Mas os espíritos estão falando aqui, pode, mas ele tem um livre-arbítrio. Ele tem que ser rápido no pensamento. Ele tem que rapidinho fazer uma análise, tá, da situação. Poxa, não é brincadeira, não. Então, para mandar, não é fácil. E o que os espíritos falam aqui, melhor seria se obedecesse. A responsabilidade seria menor. Então, quando a gente estiver numa posição que a gente está, né, em qualquer tipo de comando, nós temos esse poder de decisão. Mas nós temos que pensar rápido e nos dar sempre, né, estar preparado para isso aí. Preparado. Porque é uma condição, é uma situação difícil. A gente estava falando do Jorge, lá do centro, do Antônio Câncer, falava isso, que ele foi o responsável por a morte de vários militares alemães. Eu não estou crucificando ele, não, pelo amor de Deus. Estou falando uma coisa que aconteceu né, por 70 anos atrás, 80, nem sei, não. 70 anos atrás, 60 anos atrás. Tá? Ele teve que, na hora, tomar uma decisão e tomou uma decisão errada ou foi influenciado mal. Qualquer um de nós. Então, temos que estar sempre nos preparando. E também, de repente, a gente está numa situação que a gente tem que tomar as rédeas, tomar o comando. Temos que saber utilizar o nosso livre-arbítrio. Rapidinho fazer uma análise, assim, pensar o que é o certo, o que é por aqui o que é que acontecerá, por ali, olha, não deve ser fácil, não. Ser general não deve ser fácil. Em todos aqueles anos que eles estudam, né? Falo general não, comandante. Olha, um presidente de um país, um governador, tá? Poxa, o pessoal da educação aí, um reitor de uma faculdade, olha, não é mole não, gente. Não é mole não. A gente tem que pensar sempre nisso. E vai ter as decisões erradas, com certeza. Se nós também estivéssemos lá, por mais estivéssemos preparados, né? Então, tem hora que é melhor não ficar no comando, mas às vezes a vida exige que a pessoa vá para o comando. Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Ninguém? É simples estudar aqui. Alguém quer assumir o comando? Estou passando cargo. Quer, Elisa? Quer, Jorge? Quer, Consuelo? Bom, gente, então vamos parar por aí, né? Vamos continuar a semana que vem na 545, já deu a hora. Tá tudo bem? Hoje nós andamos bem. 3 perguntas. Bom. E fazer a propaganda, né? Sexta-feira no Mundo Maior. Tá? Segunda-feira vamos começar o capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo. Tá ok? Se eu não me engano, é buscar e achareis, né? É. Alguém mais quer comentar alguma coisa?